Fala família Palmeiras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Amanhã é dia de estreia para o Palmeiras na Copa do Brasil e eu separei para vocês aqui a reportagem do Sport Center do ESPN Brasil. Fala lá. O Palmeiras que amanhã recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Primeira partida em casa para o Palmeiras, Nicolete. Isso aí, Glaucio. O Palmeiras vai receber o Botafogo de Ribeirão. A principal novidade deve ser o retorno do Zé Rafael, que ficou fora dos últimos 7 jogos do Palmeiras com dores nas costas, né, desde a final do Campeonato Paulista, mas essa semana treinou sem restrições, participou normalmente do treinamento, então está pronto para voltar. No entanto, o técnico Abel Ferreira deve preservar alguns jogadores, assim como o São Paulo, principalmente, aí fazendo um levantamento, 2 jogadores que vêm de uma sequência, jogadores de linha que vêm de uma sequência maior entre os titulares. O Rafael Veiga, são 6 jogos consecutivos entre os titulares. O Veiga, aliás, nesse processo aí, nessa maratona do Palmeiras, desde a semifinal do Campeonato Paulista, porque teve uma parada de data FIFA, né? Depois o Palmeiras veio com a semifinal e aí foi semifinal, final, Libertadores, estreia no Brasileiro, estreia na Libertadores. Então são 10 jogos nesse período e o Veiga só ficou fora de 1. Começou jogando 9. Então, é o momento para dar um descanso para o Veiga, né? E a mesma coisa o Ender, que vem de 5 jogos consecutivos. Entre os jogadores de linha, os 2 que têm a maior sequência entre os titulares. Então, ele deve preservar esses 2 e tirar aí os desgastados. Ele vem fazendo isso já há algum tempo, né? A gente viu, deixou o Flaco Lopes na Libertadores, lá em Quito, no banco de reservas. Agora deixou o Mike descansando. Outro dia, o Gustavo Gomes não entrou jogar, aí Murilo descansou também lá em Quito, então ele está mexendo, né? O Aníbal Moreno também tem uma sequência grande, nesses 10 jogos ficou fora do jogo contra o Vitória e no banco de reservas contra o São Lourenço, então ele vai analisando o Palmeiras seguir aí com força máxima nessa sequência, porque no final de semana tem o Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá fora de casa e o Palmeiras não iniciou tão bem. Mas é sempre uma atenção à Copa do Brasil, né? Vamos ver uma tela aí também, porque o Palmeiras já foi surpreendido na Copa do Brasil. Você consegue enxergar, né, Nicolete? Eu consigo. Então pode seguir. Só que eu esqueci o óculos. Lembra que eu estou de lente. Eu uso lente. Mas o Ceará, em 94, foi a primeira surpresa. Depois, essa acho que é a maior histórica. O Asa, de Arapiraca, que não tinha nem divisão, eliminou o Palmeiras. 2004, o Santo André nas quartas. 2007, Ipatinga na segunda fase. E a maior surpresa com o técnico Abel Ferreira, né? Em 2021, perdeu para o CRB, foi eliminado, estava na segunda divisão. O Palmeiras foi eliminado no Allianz Parque. Perdeu por 1-0. Bate o último pênalti. E depois foi eliminado nos pênaltis. Mais uma eliminação nos pênaltis, né? E o Palmeiras deu 34 finalizações naquele jogo, massacrou, mas não conseguiu marcar. Então é sempre uma dificuldade a Copa do Brasil. Só que o Palmeiras vai levar um histórico muito positivo contra o Botafogo, porque não perde para o Botafogo de Ribeirão Preto desde 2014. Nesse período são 8 jogos com 7 vitórias e só um empate. E aí você puxar um pouquinho o registro maior, o Silas já enfrentou muito time bom do Botafogo, né? Inclusive, mas uma vitória em 2014 e a outra em 92. Então é muito tempo, muito difícil o Botafogo historicamente, em 34 anos, venceu 2 vezes o Palmeiras. Mas é jogo e vamos lembrar aqui que o Botafogo deu muito trabalho para o Palmeiras no Campeonato Paulista. O Palmeiras só conseguiu a vitória porque teve um jogador expulso do Botafogo, e aí ganhou de 1-0 e o Abel Ferreira elogiou demais o técnico do Botafogo, que também é português, o Paulo Gomes. Então, vamos ver como é que vai ser. Aí elas tem o Rafael Veiga, que deve ser preservado aí entre os titulares, mas falando dessa estreia na Copa do Brasil, os perigos dessa competição. O jogo da Copa do Brasil sempre é chato, é difícil. Se a gente não cuidar, pode acontecer o que já aconteceu outros anos. É lógico que a gente não vai deixar que isso aconteça, mas o que eu quero dizer é que hoje não tem mais equipe boba no futebol, todo mundo compete, todo mundo sabe jogar. No Paulista esse ano, se eu não me engano, a gente ganhou de 1-0 deles, então mostra o quão difícil foi o jogo, né? E é isso, acho que nessa sequência grande de jogos que a gente está tendo, o Abel vai fazer o melhor para quem jogar
né, para ganhar e os 11 começar a ser os melhores e o que ele achar que está pronto para ajudar melhor o time. Então é isso, Glaucio. O Palmeiras vai tentar evitar mais uma surpresa na Copa do Brasil, que historicamente sempre acontece. Mas o Botafogo, como você bem pontuou, né? Um time já conhecido, não só pela história recente, enfim, de encontro entre os dois, também um time de Série B, já um outro nível de enfrentamento para esse Palmeiras. E o Abel já está fazendo também esse trabalho, né, Donk, de mexer no time, vai fazendo essa gestão do seu elenco, seja a competição que for. Acho que isso tem chamado muita atenção também, né? Pode ser Libertadores, enfim, ele vai vendo ali o que ele consegue mexer. O Abel já está bem familiarizado, né? Essa loucura do calendário do futebol brasileiro, que ele tanto reclama, e com razão, nas reclamações. O bom para o Palmeiras, 2 aspectos positivos nesse contexto. Primeiro, pensando no jogo de ida e volta, a questão da viagem que não existe. Então, para duelos como a gente acabou de falar do São Paulo, que tem toda a dificuldade, uma viagem continental, o Palmeiras não vai lidar com isso. E a outra é o entrosamento do trabalho. Então, acho que é um time que consegue mudar mais peças e manter a característica do seu jogo. Então, isso acaba influenciando. A gente está falando de um retorno simplesmente de um Zé Rafael. Só isso que o Palmeiras vai ter de retorno. Então, é uma equipe que, concordo, o que eu falei em relação ao São Paulo, de mudar bastante. É o momento para fazer isso, com todo respeito ao Botafogo, com toda a tradição que tem, mas pensando na dificuldade do calendário. E no caso do Palmeiras tem essa facilidade pelo entrosamento do trabalho. Se ele mudar meio time, não é uma questão que talvez impacte tanto por conta desse entrosamento, da familiaridade com o trabalho já do Abel. Eu me peguei rindo aqui porque enquanto o Zubeldia vai quebrar a cabeça dele lá, porque a maioria está machucado, os principais, né? A gente não precisa mais falar que o Beraldo já foi embora, o Caio Paulista foi embora, o David foi embora, agora Pablo Maia machucado. E o Abel Ferreira, ele tira o Marcos Rocha, põe o Mike. Ele tira o Piquerez e põe o Vanderlan. Aí ele tira o Hendrick e põe o Rony. Aí ele tira o Lucas Estevam e põe o Luiz Guilherme. Aí ele bota o Lázaro do outro lado, que quase faz o gol da vitória contra o São Paulo. Ou seja, mas isso é o trabalho longo prazo. E o Nicoletti lembrou bem o jogo contra o CRB, até se falou em mudança naquele jogo, Nicoletti, quando ele perde para o CRB. Acho se falou em mudança, mas o ano passado ele perdeu 4 jogos consecutivos. Cícero de Souza segurou bem a onda ali, junto com a diretoria. Perderam para um Defensa e Justiça também. Abel Braga foi, mas olha aí o trabalho da diretoria, né? Enquanto a gente critica tanto as diretorias aí de Vasco, de Cruzeiro, de Botafogo, que convicção nenhuma, a gente vê um Palmeiras sobrando dentro do campo e a gente vê um Palmeiras sobrando como administração também. Conhecemos bastante, né, o Botafogo de Ribeirão Preto, é um time forte, é um time cascudo, né, vai dar trabalho, mas o Palmeiras com certeza, o Abel vai consciente, com uma estratégia formada, e vamos ficar de olho, né, amanhã eu trago mais notícias do pré-jogo e com certeza vou trazer também o pós-jogo, então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, e deixe seu like e deixe sua opinião. Deixa o placar aí, qual que é o placar que você acha que vai ficar esse jogo. E até a próxima.